Glória a Deus. Meus irmãos, de pé como você está, abra sua Bíblia. No livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradecer, enquanto você está procurando, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor, presidente, superintendente, pastor José Wellington, a qual demos um abraço nele ontem. Agradecer ao nosso pastor Joel Freire Costa pela essa oportunidade, o privilégio de podermos estarmos aqui ministrando a poderosa palavra de Deus. Agradecer à mesa diretora e a todos os obreiros, em nome de Jesus. Amém? Palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7, nos diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Versículo 7 e último. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Quero glorificar a Deus por estar aqui, irmãos, no quartel-general, na casa de Deus, Flórida. Fiquei muito feliz. Quero também agradecer a Deus pela minha companheira, minha esposa, Marluce, que tem sido aí a minha ajudadora na obra do Senhor nosso Deus, tem nos feito companhia nessas 12 horas de viagem. Glória a Deus. Quero dizer aos irmãos que eu falei, eu vou lá na Flórida e vamos ali a Flórida é mais quente, mas eu vim de lá de North Carolina e o frio veio para cá também. Falei, Jesus, tenha misericórdia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos glorificar a Deus por esta manhã tão preciosa, de nós podermos estarmos aqui na casa de Deus. Já ouvimos Deus falar conosco. Este culto, irmãos, você pode perceber, culto de missão é um culto que toca a nossa alma. Verdadeiramente, nós estamos aqui, neste país, viemos para o mundo com um propósito, com um objetivo de fazermos a obra de Deus, de ganharmos almas para o Senhor nosso Deus. Todos nós, como a nossa declaração de propósito, é adorar, evangelizar, discipular, cuidar. A responsabilidade é minha, é sua, é nossa a responsabilidade. E Paulo, irmãos, todos conhecem a vida de Paulo. Paulo, no capítulo número 4, e versículos de número 6 e 7, Paulo, do livro de Filipenses, está nos falando algo muito importante para o dia que nós estamos vivendo. Estamos começando o ano de 2023 e já adentramos na presença do Senhor nesses 12 dias de primícias, que foi uma bênção, irmãos, para nós ali em Charlotte. O crescimento espiritual que o Senhor tem dado através da sua palavra, e aqui não foi diferente. E eu fiquei pensando, meus irmãos, Paulo escrevendo no capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. E às vezes você entra o ano de 2023, entra ano e sai ano, e você às vezes fica inquieto com alguma coisa. Às vezes tem algo na nossa vida que quer nos tirar a paz, que quer nos inquietar. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos, como disse o ensino da palavra do Senhor nosso Deus na virada do ano, nós devemos, no novo ano, tomar uma nova atitude. E muitas das vezes, irmãos, nós ficamos inquietos. Mas eu glorifico ao Senhor nosso Deus, que a palavra de Deus, para nós, eu estava meditando esta noite. Nosso pastor nos convidou para trazer a palavra, estava orando ao Senhor nosso Deus, a responsabilidade para trazer uma palavra na manhã deste dia.
E eu fiquei pensando, irmãos, e o Espírito de Deus me direcionou a esta palavra, e eu fui estudar, fui buscar ao Senhor, dizer para Deus: Senhor, nós estamos começando o ano e tem muitas inquietações que até do ano passado está te incomodando nesse ano 2023. E eu fiquei pensando, irmãos, Paulo, ele disse: não estejais inquietos por coisa alguma. E eu estava pesquisando e vendo algumas coisas sobre a inquietação. Eu marquei aqui, irmãos, as pessoas que estão inquietas, elas ficam, irmãos, com dúvida na sua vida, ela fica ansiosa. A pessoa, quando ela está inquieta, ela fica com falta de confiança em Deus. E tantas outras coisas que acontecem na vida do cristão quando ele não conhece verdadeiramente o Deus que ele serve. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque Deus usando a vida de Paulo para falar aos irmãos de Filipenses, ele disse: olha, não estejais inquietos por coisa alguma. E eu lendo a Bíblia ontem à noite, irmãos, pesquisando e observando dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus nos direcionou, existem gigantes que está inquietando. Observe, você conhecendo a história, observando, a Bíblia nos diz que o povo de Israel estava sendo inquieto pelo Golias. Estava acontecendo um fato ali, irmãos, que infelizmente não tinha ninguém que se posicionasse para repreender aquela inquietação. Aleluia. E nessa manhã Deus precisa da minha atitude e da tua atitude. Ano de 2023, como disse aqui o nosso pastor, nós vamos colocar no nosso coração para atender a obra de Deus lá em Nova Zelândia. Aquela obra que nós aprendemos que você não pode ir 21 horas. Mas você pode contribuir. E eu fico observando, irmãos, aquele homem, talvez ele pela sua estatura, ele desafiando o povo de Deus. Ele muito grande. Talvez ele olhava assim, se sobressaía. Ele disse aqui: só eu tenho condições de dominar todas as coisas. O povo de Israel, irmão, estava afligido. E quantas das vezes, irmãos, em nossas vidas os Golias se levantam. E eu fiquei observando que de repente Deus, irmãos, Ele é Deus nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando algo se levanta contra o seu povo, contra a sua igreja, Deus, ele entra em ação. E da onde ninguém esperava, irmãos, veio um menino trazer comida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem chegou ali e de repente ele viu aquele gigante desafiando o povo de Deus. E Davi disse ao rei: olha, Senhor, quem é esse incircunciso aí para afligir o povo de Deus? Davi, ele não estava preocupado com a sua altura. Davi estava convicto daquilo que ele conhecia, que era o Deus de Israel. Aleluia! Davi tinha convicção do Deus que ele servia, irmãos. E a Bíblia nos diz que Davi, ele disse ao rei que queria lutar. E os irmãos conhecem aqui, para nós resumirmos rapidamente esse texto bíblico. Os irmãos conhecem a história que colocaram vestes em Davi, deram a espada que Davi não podia nem carregar. E aqui tem algum significado para a nossa vida espiritual. Não use a armadura do outro, use a armadura que Deus te deu. Ano de 2023, Deus te deu uma nova armadura para você trabalhar para a obra dele neste ano. E o Espírito Santo de Deus está falando já nesta manhã, dizendo para mim e para você: ele já te deu a armadura e a ferramenta, trabalhe com ela, com aquilo que o Senhor te deu. Não adianta pegar a ferramenta do outro, não, irmãos. E eu fiquei pensando que Davi, irmão, chegou ali, aquele jovem muito corajoso, e todos na expectativa para ver o que ia acontecer. Mas Davi estava convicto no Deus de Israel. Davi, ele tinha na sua aljava, aleluia, algumas pedrinhas que os irmãos sabem. E a gente observando, irmãos, dentro das 5 pedrinhas que Davi
tinha ali no seu alforje. Teve uma que ele com certeza pegou, foi o Deus Todo-Poderoso, eu sou. E de repente, a Bíblia diz que começou a luta, a batalha. E de repente, irmãos, Deus deu a vitória ao povo de Israel através de um jovem. Deus deu a vitória. Agora observe bem o que eu quero dizer nessa manhã. Talvez a inquietação, ela quer tirar isso de você, essa atitude, dizer que você não tem condições, você não pode fazer. Mas você pode sim, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você pode, porque se o Senhor te chamou, se o Senhor te trouxe para cá, é porque Ele está te capacitando para você realizar a obra do Senhor nosso Deus. E Paulo, irmãos, todos conhecem a história de Paulo. Paulo disse, não estejais inquietos por coisa alguma. E observe, irmãos, que naquele momento de batalha, estava uma perturbação causada, estava um alvoroço. Mas os irmãos sabem que Deus deu a vitória. Agora veja bem também, tem algumas inquietações na nossa vida. Às vezes um filho ou uma filha que você tem, alguma coisa está te inquietando, dizendo para você que não tem mais jeito. Mas eu glorifico ao Senhor, que é essa incerteza e essa apreensão que está no seu coração, o Senhor já deu a vitória no nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, irmãos, o que nós já ouvimos, já sentimos, já ouvimos aqui nesta manhã, no decorrer da liturgia deste culto, Deus estava falando conosco. Você pode perceber isso, a sensibilidade do Espírito Santo falando aos nossos corações. E Deus, nesse ano de 2023, diz para mim e para você, aquiete o seu coração, aleluia, aquiete o seu coração, fique tranquilo. E eu fiquei observando, irmãos, que Paulo, ele tinha um equilíbrio espiritual. Paulo, ele sabia em quem tem crido. Paulo disse, porque eu sei em quem tem crido, que ele é poderoso. E eu fiquei observando também outras coisas que às vezes deixa nós inquietos, a igreja inquieta, é sobre as promessas que Deus fez. Meus irmãos, eu fiquei observando a nossa trajetória, servindo ao Senhor. O que Deus falou desde a minha mocidade, Deus está cumprindo todas as promessas na nossa vida. Se Deus está cumprindo, aleluia, num pernambucano desse que come arroz e feijão, imagina na sua que está comendo caviar nos Estados Unidos. Deus vai fazer coisas grandes, irmãos. Aquieta o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou muito forte ao meu coração sobre a inquietação nesta noite. E às vezes, irmãos, a gente chega num país como esse, um país de oportunidades, para fazer a obra de Deus. E Deus traz você para cá com objetivo, com propósito, para você realizar a obra do Senhor. E às vezes as inquietações dessa vida vai te tirando do foco, do objetivo que Deus te trouxe para esse país. Aí você começa a dizer para Deus, Senhor, e as promessas que o Senhor fez no Brasil? Deus está dizendo para mim e para você, eu sou fiel para cumprir com as minhas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, tem um texto bíblico que eu gosto muito dele. Salmo de Números 46. Vocês conhecem esse texto bíblico? O versículo 10 e o versículo 11. O salmista Davi falando, ele diz, olha, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Se nesta manhã entrou alguém aqui inquieto, eu quero te dizer que o Senhor está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você precisa saber que Deus é Deus. Oh, aleluia. Quando a gente entende, irmãos, verdadeiramente quem é Deus. Por isso, aleluia, que nós devemos correr e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada nos diz em João, errai o homem não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Porque, irmãos, o inimigo quer tirar isso da nossa vida, quer tirar o nosso foco,
quer nos deixar inquietos, porque Ele sabe, aleluia, se você conhecer essa poderosa palavra, aleluia, ninguém te segura para a glória do nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, irmãos, que aquele homem, Davi, venceu a batalha porque ele não se deixou se vencer pelas inquietações. Mas observe ainda, tem outro texto bíblico, que eu marquei aqui, um texto muito importante, de Provérbios, capítulo de número 16, e versículo de número 3, nos diz assim a palavra do Senhor: confia ao Senhor as tuas obras. Talvez nesta manhã o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer para mim e para você que você precisa confiar nele as tuas obras. Talvez você está confiando em você mesmo. Talvez você se acha, aleluia, que pode fazer e acontecer. Não. Deus está dizendo: confia em mim as tuas obras. Quando a gente confiamos, irmão, no Senhor, as coisas mudam. Aleluia. Salmo 125. O salmista Davi disse: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Mas em seguida ele já responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro não vai vir de outro lugar, irmãos, a não ser do Senhor. Então nesta manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: tira do teu coração a inquietação. Esta coisa que está te perturbando, está te causando mal, está te fazendo você ficar ansioso, duvidoso, louvado seja o nome do Senhor. E ainda, Paulo disse: olha, não esteja ansioso por coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aí você pode dizer: pastor, como eu não posso ficar ansioso? Eu vou dizer para os irmãos, porque o nosso pastor está aqui, ele sabe muito bem disso. Nós viemos para os Estados Unidos, às vezes ali no Brasil, alguns ficam preocupados. Mas quando nós estamos na posição, na direção do Senhor, pode descansar, irmãos. Pastor Josué, como é que vai ser agora lá? Eu falei: eu não sei, meu filho, eu só sei que Deus está mandando eu ir. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz: não esteja ansioso por coisa alguma. Sabe por quê, irmão? Porque Mateus 6:33, o texto bíblico de Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando você entender que deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu te garanto, pelo poder dessa palavra, a sua vida vai ser mudada para a honra e glória do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Pedro, irmão, na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo número 5, e versículo número 7, Pedro ensina-nos para nós, além de nós buscarmos primeiro o reino de Deus, nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. A Bíblia diz: porque ele tem cuidado de nós, irmãos. Aleluia. Esses dias eu fiquei observando meu pastor ali em North Carolina. Chegou o frio, todas as folhas caíram das árvores. E eu fiquei: Jesus, e agora os passarinhos? Como é que vai ser, Senhor? Os passarinhos se escondiam nessas árvores. Deus disse: é eu que cuido dos passarinhos. Imagina você, meu irmão, que aqui está, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Deus está dizendo que Ele tem cuidado de você nesta manhã. Aquieta o teu coração. Aleluia. Fique tranquilo. O salmista Davi diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, irmãos, a gente lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Durante esses 35 anos de ministério servindo ao Senhor, no Ministério do Belém, nunca mudei para outro ministério, nunca. Sempre servindo ao Senhor aqui. E eu aprendi, irmãos, algumas coisas importantes para a nossa vida espiritual. É lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Quando a gente vai para os pés do Senhor, irmãos, e diz para Ele, por isso que a Bíblia nos diz que a gente deve atentar para isso.
Entra no teu quarto, fecha a tua porta, esconde-te só por um momento até que passa a ira, até que passa a ansiedade, até que passa a preocupação. Aleluia! Você precisa se esconder um pouquinho na presença do Senhor. Salmo 91 nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Passamos a situação ali em Jacksonville, que chegou um momento, irmãos, que o negócio estava difícil, parece que não ia. E os membros nos procuravam: pastor, o que é que a gente vai fazer? Eu falei: vamos descansar no Senhor, vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Estávamos vivendo ali um momento que eu fui, irmãos, verdadeiramente a inquietação queria tirar a nossa paz. Mas eu falei: eu sei o Deus que eu sirvo. E eu fui para o joelho, irmãos, e quando eu estava orando, faltava 3 dias para a virada do ano. A resposta de Deus veio ao meu coração. Veio a resposta de Deus para aquele problema que nós estávamos passando. E Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você: aleluia, Ele tem a resposta na hora certa. Não se preocupe, lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem uma coisa, irmão, se você observar na parte B do versículo, que nós lemos do capítulo 4, versículo 6, diz assim: Paulo disse: olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas, tudo conhecida diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ação de graças. E eu fiquei meditando, irmãos, sobre a súplica. Nós precisamos suplicar ao Senhor nosso Deus. Tem crente, irmãos, o ato de petição, de pedir a Deus, observe que é um ato de pedir algo formalmente ao Senhor. Você vai pedir ao Senhor, você tem que pedir com sabedoria, você tem que pedir algo ao Senhor, você tem que entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso disso aqui. E você precisa descansar no Senhor. E eu fiquei pensando, e veio à minha mente o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, e versículo 7. Todos nós conhecemos esse texto bíblico. Pedi e dá, batei, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. É palavra de Deus, irmãos. E observe que quando a gente bate, irmãos, aleluia, alguém que estiver lá dentro vai abrir a porta. E o Espírito Santo está batendo nesta manhã no coração de alguém, dizendo: abre a porta que eu quero entrar. Abra a porta que eu preciso entrar para tirar essa inquietação do teu coração. Você entrou em 2023 preocupado, aleluia, com várias coisas. Não é possível eu citar aqui, mas eu quero te dizer e te garantir nesta manhã: se você abrir a porta e dizer: Senhor, entra na minha vida. Aquele homem, irmãos, quando conheceu verdadeiramente ao Senhor Jesus, ele disse: entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, não só na minha casa, mas na minha vida. A gente louva esse hino, irmãos, parece que você louva com tanta alegria, né? Aí o hino diz: mexe com minha estrutura. E o Espírito Santo começa a mexer na estrutura. Aleluia. Deus vai mexer em estruturas no ano de 2023. Ele abacai. Deus está dizendo que vai mexer em estrutura. Aleluia, aleluia, que a inquietação saia do teu coração. E você possa dizer: tudo entregarei. Que você possa entregar tudo diante de Deus nesse novo ano, irmãos. Esses 12 dias de primícias, nós estávamos desfrutando ali em North Carolina, irmãos. Quando você entrega tudo a Deus, Deus está no controle de todas as coisas. O inimigo se levantou ali durante esses 12 dias que fizemos esse propósito, convocamos a igreja e o povo junto ali, irmãos, estava servindo a Deus com alegria. Mas o inimigo se levantava, um batia o carro, acontecia uma coisa e nós ali no joelho: Jesus, guarda o teu povo, Senhor. A igreja estava orando, irmãos.
Me faz lembrar de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Pedro ele estava preso, irmãos. Ele estava guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Tem uma igreja orando, irmãos. Tem um pastor, nosso pastor tem sempre orado por nós. Nas quinta-feira estamos ali clamando, buscando ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas observe, irmãos, nós temos que suplicar ao Senhor nosso Deus. Temos que suplicar a Ele, pedir a Ele. Atos 2:42, a palavra de Deus nos diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja estava junto, irmãos. A igreja estava blindada. Uma igreja que ora é uma igreja blindada, irmãos. Aleluia! O inimigo vem muitas das vezes para nos tentar, mas quando ele vem, ele olha você com os joelhos dobrados. Aí ele fala, com esse eu não posso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou levar inquietação, vou perturbar ele. Tinha uma vizinha ali no Brasil, uma vizinha, irmãos, que ela fazia de tudo para tirar minha paz. E quando eu estava chegando, entrando em casa, ela fazia alguma coisinha e eu dizia, Deus abençoe, Deus abençoe. E eu entrava para dentro. E ela foi procurando causa. Até que um dia, irmãos, aleluia, o nosso Deus, que é Ele quem tira as nossas inquietações, é Deus que peleja por nós, irmãos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14:14. Você precisa parar e ficar quietinho, dizendo, Senhor, estou aqui. Aí você vai ver a peleja de Deus por você. Ano de 2023, irmão, Deus tem coisas grandes e firmes para a sua igreja. Deus está querendo que você olhe para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Lá no deserto, quando o povo era picado pela serpente, aleluia, foi levantada uma serpente de metal e todos aqueles que olhavam para aquela serpente ficavam curados. E nesta manhã o Espírito Santo está dizendo, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo, irmão, diz que, Paulo dizendo aqui que a igreja de Filipe deveria suplicar ao Senhor a sua bênção. E a igreja também deveria orar. Louvado seja o nome do Senhor. Oração, irmão, nos aproxima de Deus. Oração nos fortalece. Aleluia. E oração nos prepara. Aleluia. Deus está preparando o povo para morar no céu, irmãos. Provérbios 16, de primeiro do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca. Se prepare para esse ano de 2023. Aleluia. Esteja mais perto do Senhor orando. Esteja mais perto do Senhor se fortalecendo, como disse aqui o nosso pastor. Quando você está perto do Senhor, você está mais fortalecido. E eu fiquei pensando, por último, Paulo, dizendo que nós devemos suplicar ao Senhor. Súplicas, irmãos, é orar com insistência. É você implorar. É você, aleluia, rogar ao Senhor. Observe que no vídeo que passou, aquele pastor estava rogando ao Senhor da Seara. E nós devemos ter esse mesmo sentimento, irmãos. De súplica no nosso coração, nós devemos orar com insistência, implorar e rogar. Porque a palavra de Deus em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz assim, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Pastor Joel, nosso pastor, este ano de 2023, Deus tem coisas grandes e firmes para a igreja do Senhor. Deus tem coisas grandes e firmes que você nem sabe. Coisas que você nem passou na sua cabeça, no seu pensamento. Mas Deus está dizendo que os meus pensamentos são maiores que o seu. Descansa nesta manhã. Aquieta o teu coração. Porque Deus sabe o que eu e você precisa. Se Ele cuida dos passarinhos, irmãos, daquele frio de Charlotte, pastor, meu Deus, eu não vou nem me preocupar. Eu até fiquei mais branquinho quando eu fui para lá. Glória a Deus. Na Flórida eu estava um pouco mais escurinho. Mas glória a Deus porque
Nosso pastor nos mandou para lá, teve misericórdia de mim, eu estou ficando mais branquinho. Glória a Deus. Não é transformação não, viu, irmão? Mas é milagre de Deus. Aleluia. Mas, meus queridos irmãos, Deus está falando conosco nesta manhã. Agora observe o versículo de número 7. Paulo, irmãos, ele estava convicto daquilo que ele estava falando. Ele disse, olha, no versículo 7, e a paz de Deus. Aleluia. E a paz de Deus. Ai, eu dou quirimindia. Dai o rebendequia. O texto está dizendo que é a paz de Deus. A inquietação, quando você chega à paz do Senhor na igreja, aí o Espírito Santo de Deus já tira aquela inquietação. Aquilo que você veio tão preocupado para o culto. Aí quando nós saudamos com a paz, irmãos, é uma coisa gloriosa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, irmãos, os irmãos conhecem a biografia, a trajetória de Paulo. O que Paulo passou, irmãos, as dificuldades. Eu fiquei observando, irmãos, a coragem de Paulo quando estava no navio, aquela turbulência, o barco balançando e o capitão preocupado. E Paulo, irmãos, a Bíblia não fala todos os detalhes, mas eu vou conjecturar aqui. Paulo, eu acredito, ele estava lá tranquilo. Igual Pedro estava na prisão. Pedro, ele sabia que ele no outro dia ia morrer, mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava tranquilo. Dormiu o sono, não estava inquieto. E tem pessoas, irmãos, que não estão conseguindo dormir à noite. Inquieto. Ele levanta de noite, o que é que eu vou fazer? Aí vai para a cozinha, aí vai para o quarto, vai para o banheiro. Aquela inquietação, mas nesta noite a paz de Deus que excede todo entendimento. Aleluia! Você vai sair daqui diferente pelo poder desta palavra, irmãos. Enquanto o barco estava naquela turbulência, irmãos, Paulo estava tranquilo. Aí, de repente, irmão, você não está preocupado não com essa turbulência? Não. Aí ele falou, manda um recado aí para o capitão. Pode ficar tranquilo, que nenhum que está aqui vai morrer. Irmãos, tem que ter paz de Deus na vida, tem que ter conhecimento do Deus que ele serve. Você precisa, nesta manhã, Deus está nos trazendo, através dessa palavra, um equilíbrio espiritual para nossas vidas. Deus quer engordar a nossa vida, irmãos, com a sua poderosa palavra nesta manhã. Quando tudo estiver ao contrário, fique firme. Paulo disse em Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos nu e na força do seu poder. Você precisa ficar firme, não se preocupe. E Paulo disse, olha, o capitão, não se preocupe que nenhum vai morrer. Irmãos, e se cumpriu, vocês conhecem a história bíblica. Mas eu glorifico a Deus, irmãos. Porque Deus está preparando, aleluia, um rebanho que vai morar no céu. Uma igreja comprada, lavada e remida no sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei pensando, irmãos, no capítulo 6 de Gálatas e versículo 17. E aqui, eu quero, dentro do meu tempo, concluir nesse texto bíblico. Gálatas 6:17, quando eu leio esse texto, irmão, eu me alegro muito. Porque Paulo, ele não fala simplesmente da boca para fora. Ele fala de dentro do coração. Paulo diz, desde agora. Paulo diz, eu vou tomar uma posição. Desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quantos crentes aqui têm a marca de Jesus aqui, irmãos? Aleluia! Nós temos a marca de Cristo na nossa vida. Crente que tem a marca, irmão, não fica preocupado, não.
Crente que tem a marca de Cristo, aleluia. Aleluia, o devorador pode vir, mas quando ele chegar, ele vai ver a marca de Cristo na nossa vida. E você conhece a passagem bíblica, lá no livro de Êxodo, que a Bíblia nos diz que Deus determinou para que o povo passasse o sangue nos umbrais da porta. Por isso que nós devemos todos os cultos louvar a Deus, dizer, pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, aleluia, aleluia, pelo sangue de Jesus no Calvário. A Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E Jesus Cristo veio, irmãos. Nós estamos numa manhã missionária. Nós estamos aqui por causa do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Você que está nos ouvindo agora, essa poderosa mensagem, eu quero te garantir que o sangue de Jesus Cristo tem poder para tirar essa inquietação. O sangue de Jesus Cristo tem poder, aleluia, para ressuscitar vidas. O sangue de Jesus Cristo tem poder para te preparar e te levar para o céu. Mas Paulo, irmãos, ele disse lá do coração aquilo que o nosso pastor acabou de falar. Cante lá do fundo da sua alma. Desde agora, Paulo disse, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Uma atitude que Paulo teve, aleluia, tomou uma posição. Ninguém quietava mais Paulo, irmãos. Podia vir o que viesse, mas Paulo estava firme na palavra do Senhor nosso Deus. No livro de aos Romanos, capítulo número 8, versículo 35, todos nós conhecemos essa passagem bíblica. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Eis aí uma interrogação, Deus está falando conosco nesta manhã. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a peste ou a fome. Nada nos separará do amor de Cristo. Aleluia. Porque Cristo, irmãos, aleluia, é as primícias, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz lá em Tessalonicenses, aleluia, que nós devemos ficar firmes, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, louvado seja o nome do Senhor. O toque da última trombeta pode ser agora pela manhã. A trombeta de Deus pode soar antes de você chegar na sua casa. Mas eu queria, aleluia, encerrar nesta manhã dizer, uma vez mais, que nada venha inquietar a tua vida neste ano de 2023. Descanse no Senhor. Venha para a casa do Senhor, diga, Senhor, eu estou aqui. Viva o propósito de Deus para a sua vida, irmãos. Os planos de Deus que Deus tem para você são muito grandes. Se você pudesse imaginar como serão as ruas de ouro, aleluia. E nós vamos para lá, meus irmãos. Nós vamos, aleluia, estar para sempre com o Senhor nosso Deus. Que nesta manhã nada nos separe do amor de Cristo. E às vezes tem coisas mínimas na nossa vida que às vezes querem nos inquietar e você não vai nem para o culto. Alguma coisa que acontece. Não, toma uma posição neste ano e diga, Senhor, nada vai nos separar do teu amor. Essa inquietação vai embora no nome do Senhor Jesus, porque Deus tem coisas grandes e firmes para a nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor. Muito em breve vai sair uma notícia
de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja e as irmãs do círculo de oração? A igreja tanto clamavam e as crianças que cantavam, eles também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: eu fiquei e aquele povo foi embora pra Sião. Oh, onde está aquele povo? onde está que não Nós se vamos vê para Sião. nenhum Nós irmão? vamos morar em Sião. Jesus está vindo para buscar a sua Voz de igreja. lamento Get ready, esteja pronto, preparado. nesse momento. Aquele povo foi embora pra Sião. Por que você está inquieto? O Senhor está aqui. O Senhor está abraçando a tua alma com esta mensagem que nós recebemos. Fica tranquilo. Descansa. Jesus está no barco. O Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. O pastor nos ensinou, disse, às vezes é uma ansiedade. Por causa da ansiedade você fica inquieto. E a ansiedade às vezes é por causa da expectativa de alguma coisa. Alguma coisa que está para acontecer, ou que você está esperando acontecer, ou que você acha que vai acontecer isso, e você começa a ficar inquieto. Às vezes a inquietação é por causa de muita coisa para fazer, agenda lotada, muito trabalho, e a gente começa a ficar inquieto. A ansiedade muitas vezes vem porque você tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, e aí você não tem mais tempo de orar. Você não tem tempo de buscar a Deus. Às vezes a ansiedade, ela vem por causa de uma perseguição maligna. Às vezes é um espírito maligno que fica perturbando a sua vida, criando circunstâncias para tirar a sua paz. É aquilo que a gente chama de perturbação maligna, não é? Opressão maligna. O diabo fica oprimindo a pessoa, e às vezes você não nota, meu Deus, quanto problema, quanta coisa, você não percebe que é
o inimigo que está perturbando. E quando você se dá conta disso, você ora e repreende, porque Jesus te deu autoridade. E a ansiedade desaparece, você se acalma. Às vezes não é um espírito maligno, às vezes é um espírito humano com intenção maligna. O diabo, ele é terrível, irmãos. Ele aproveita muito que os crentes não vêm para o culto de quarta-feira. Então eles não aprendem, eles não sabem lutar. A ovelha fica boba, ingênua. Ela não sabe lutar. É por isso que eu insisto tanto com você. Venha, aprenda. Porque você precisa para lutar lá fora. Uma certa vez tinha uma pessoa expulsando um demônio e disse assim: sai dela, Satanás. Aí o demônio falou assim: eu não sou o Satanás, eu sou a pomba gira. Ele é terrível. Às vezes você está expulsando um demônio, não é demônio. É um espírito humano com intenção maligna. É uma pessoa que está influenciada pelo diabo para tirar a sua paz. O pastor falou aqui, ó. Começou a falar da vizinha, né? É alguém que é influenciado pelo diabo. Você fala: sai espírito maligno dessa pessoa. Não, não é espírito maligno. É uma opressão que está naquela vida. Está causando àquela vida perturbar a sua, para tirar a sua paz. E aí vem a inquietação. Repreenda em nome de Jesus. Nós temos a autoridade para repreender em nome do Senhor Jesus. E essa igreja é bem ensinada. Os que vêm no culto de ensino sabem disso. Nós ensinamos essas coisas para você com detalhe, como lidar com essas circunstâncias para sair a sua inquietação. Eu recebi uma mensagem essa semana que inquietou minha alma. Um problema para resolver. E eu fui orar. Eu fiquei de madrugada com Jesus. Falei: me ajuda, Jesus. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vai acontecer. E se acontecer, eu não sei como eu vou resolver. Como é que faz? Ainda não chegou o dia de resolver o problema. O problema ainda está aí. Está virtual ainda, né? Eu não fiz o download dele ainda. Vai ser essa semana, se Deus quiser. Me ajude em oração. Agora escuta. Depois de orar, preciosa paz. Quando o pastor Josué começou a falar da paz, ele se alegrou no espírito, falou línguas, porque a paz é preciosa. Só Jesus nos dá essa paz preciosa. Repreenda, ore, fale com Jesus. Ele acalma o seu coração. Aquieta minha alma, descansa aí. O Pai está cuidando de tudo para ti. Satisfações de quem te quer bem. Tira essa inquietação, vai para os pés de Jesus, porque você vai aliviar o seu coração. Sabe por quê? A inquietação mostra uma coisa muito ruim. A ansiedade mostra uma coisa muito ruim. E o pastor falou logo no princípio da sua palavra, da sua mensagem. Ausência de fé. Falta de confiança em Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não confia um pouco em Deus e desconfia mais. Mas peraí, será que Deus vai fazer mesmo? Eu não posso ficar esperando Deus descer do céu para resolver meu problema. Eu tenho que fazer. Isso não é confiança em Deus. Confiança em Deus é saber que Deus vai dirigir você para resolver o problema. E não você vai resolver o problema. É essa a razão pela qual nós jejuamos. O jejum é você humilhar a sua alma para entender a vontade de Deus na solução dos problemas. Entende? Para as coisas acontecerem. Não confia 50% em Deus, 50% em você. Não confia 90% em Deus. Esse homem tem muita fé, mas não tem toda a fé.
não vai adiantar. Se você não confiar em Deus de todo o seu coração. Olhe para mim, por favor. O pastor falou aqui. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Jesus está no barco. 2023 é ano de bênção. Acalma, aquieta, descansa, confia no Senhor. E quando a gente confia em Deus, sabe, isso alegra o coração de Deus. E Deus vai operar de uma maneira extraordinária. Deus falou com você. Hoje é dia de entrega. Se você nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu quero lhe convidar para aceitar, para receber a Cristo como seu Senhor hoje. E você que já é crente, Deus falou com você. Traz essa inquietação aqui para os pés de Jesus. Vem correndo que eu tenho 3 minutos antes do pastor Cássio abrir aquela porta com uma bazuca. Vem aqui que eu quero orar por você. Eu tenho 3 minutos para terminar esse culto. Eu estou sentindo a presença de Deus de uma maneira tão extraordinária neste lugar. Ah, Rodrigo, de tudo pra ti, descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, espera. Escuta. Vai ficar tudo bem, bem aqui no meu coração. Já não sinto aquele turbilhão e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer te adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. É de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, nós terminamos o culto te adorando. Em ti o teu refrigério batiza, Jesus, é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Fala isso pra Jesus. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra tão maravilhosa, Senhor, que tocou na nossa alma, Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor está, Senhor, na nossa vida, Pai, e o Senhor cuida de todos os detalhes, Senhor, mesmo quando nós não sabemos, Pai, o que fazer. Senhor, o Senhor está na direção, Senhor, o Senhor está no barco, está tudo bem, Pai. Toma, Senhor, agora as nossas ansiedades, Pai. O Senhor conhece o que é melhor para nós, Senhor. Nos dirige, Senhor, na direção que o Senhor quer, Pai. Senhor, nos mostra o caminho, Pai. Toma aqui, Senhor, a ansiedade dos seus filhos, Pai. Tantos aqui na frente, Senhor, vieram trazer diante de Ti, Senhor, questões para as quais eles não têm resposta, Senhor. Senhor, problemas para os quais eles não têm solução, mas o Senhor tem.
O Senhor é todo poderoso, o Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um, o Senhor conhece o futuro, o Senhor conhece o passado, o presente, Senhor, e o Senhor conhece tudo de bom que o Senhor tem para dar para cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tocou na nossa alma, Pai, e o Senhor veio de encontro ao nosso coração, lembrando-nos no Senhor que nós não podemos nada sem Ti, Pai, que nós não podemos nada sem a Tua direção e sem o Teu poder na nossa vida, nós não somos ninguém, Senhor. Senhor, o Senhor é tudo para nós, Pai. E, Senhor, nós te agradecemos porque nós sabemos que com o Senhor no nosso barco vai ficar tudo bem, Pai. Senhor, nós louvamos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos guia, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra e o Senhor nos protege. Senhor, muito obrigado pela Tua presença na nossa vida. Abençoa cada um aqui nessa manhã, Senhor. Traz a resposta que eles precisam, Senhor, a solução, o milagre, Pai. Senhor, e que eles possam sair daqui, Senhor, mais leves do que entraram. Senhor, e que esses fardos fiquem aqui no Teu altar, para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Minha alma Aí. Deixa eu ouvir você. De tudo pra Ti, descansa nos braços. Guarda o Teu povo, Jesus. Nos dá uma semana feliz e abençoada. Cobre o Teu povo com Teu sangue, Jesus. Ajuda-nos a viver o que nós recebemos nesta manhã na Tua casa. Senhor, guarda-nos do perigo e do mal. Livra-nos dos acidentes. Livra-nos, Senhor amado e bendito, das artimanhas do inimigo. Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, livra-nos de pecar. Não nos deixa pecar, não nos deixa cair, Senhor. Sustenta-nos para a glória do Teu nome. Ó Deus, usa-nos nas Tuas mãos para alcançar o perdido e o necessitado. Faze-nos ser povo de Deus de verdade. Faze-nos ser cristãos de verdade. Ó Deus, inunda o nosso coração com Teu amor e faze-nos inundar o mundo com Teu amor, em nome de Jesus. Glória a Jesus, a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Dá um abraço ao teu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo com ele, em nome de Jesus.